Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Betel. Meu nome é Eliana Santos do Carmo, sou pastora auxiliar aqui. E se você tiver algum pedido de oração, coloca aí no chat que nós estaremos enviando para o grupo de intercessão para estar orando. Amém? Conto com vocês. A palavra bíblica hoje você pode renovar as suas forças. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Que versículo tremendo e maravilhoso, né? Aqueles que esperam no Senhor, ou seja, aquele que descansa nele, esses renovarão as suas forças serão renovadas, né? Subirão como asas como águia. A águia, quando ela está passando por lutas, né, uma tempestade, ela voa por cima da tempestade, ela vai em direção ao céu. E ensina essa lição para nós, né? Quando estamos passando por dificuldades, também irmos em direção ao céu. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então nós precisamos ter essa confiança no Senhor, que com Ele nós ganharemos forças. Os que esperam no Senhor e os que confiam na sua própria força. A promessa de Deus é para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele, depende dele inteiramente, né? Muitos colocam suas esperanças nas coisas deste mundo e ficam frustrados. Como, por exemplo, às vezes você coloca a sua esperança no seu trabalho. Então você confia no seu trabalho, o meu trabalho me dá força, o meu trabalho me dá o sustento, o meu trabalho eu consigo resolver todas as coisas. E aí você confia no seu trabalho. Outros confiam a sua força na sua riqueza. E aí eles têm dinheiro, compram tudo que tem, né? Muitos compram carros caros, aviões, porque eles são ricos, então eles podem, e eles confiam na riqueza. Outros confiam na posição social. Eu sou uma pessoa de bem, eu tenho uma posição social elevada, né? Eu estou bem na sociedade. E outros confiam na sua inteligência. Não, eu sou capaz, eu sou muito capaz, eu tenho uma inteligência assim, incrível, eu percebo as coisas. Outros confiam na sua saúde. Eu tenho uma saúde maravilhosa, eu não vou ao médico, uns dizem até assim, eu tenho uma saúde de ferro, eu sou muito forte mesmo. E outros confiam no governo. O governo agora está muito bom, o governo vai fazer coisas maravilhosas para nós. E esquece de confiar no Senhor. Mas a palavra de Deus, ela diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. No Salmo 20, no verso 7 e 8, nos mostra essa realidade. É normal passar por lutas? É normal. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Nós temos realmente, às vezes, passamos por lutas. Mas, diante do nosso Deus que nós esperamos, se torna nada. A palavra de Deus, ela nos conta uma história muito assim, incrível, muito interessante, que eu gostaria de mencionar para vocês aqui. É a história de Gideão. Gideão era um homem, né, de Israel, e Deus chamou ele para ser juiz de Israel. Israel, nessa época, eles eram perseguidos pelos medianitas. Os medianitas moravam no deserto e eles não tinham alimento no deserto, então tudo que Israel plantava, tudo que Israel tinha, eles iam para roubar. Eles roubavam o gado, eles roubavam as ovelhas, eles roubavam as uvas, roubavam todas as plantações que Israel fazia. E Deus falou com Gideão: Gideão, você precisa libertar o povo de Israel dessa situação. E Gideão convocou um grande grupo de homens, 32 mil homens. Gideão convocou
para poder estar guerreando em prol de Israel. E quando eles chegaram até Gideão, Deus falou com ele: tem muita gente. Se você ganhar a guerra com esses homens todos, você vai falar que foi eles que ganharam e não foi eu que ganhei a guerra. E aí Gideão falou para eles: o Senhor orientou ele, aqueles que tiverem com medo, voltam para suas casas. Queridos, 22 mil voltaram para a casa deles. E aí ficou 10 mil. E o Senhor novamente falou: Gideão, ainda tem muita gente. E Gideão foi e Deus deu estratégia para ele. Vai até a fonte e pede para que esses homens bebam água. Aqueles que beberem como um cão lambendo a água, você separa. E aqueles que ajoelhar para beber, você separa. E quando ele separou, aqueles que tinham bebido como cães, né? 300 homens apenas. Deus falou assim: manda os outros embora para casa e fica apenas com 300 homens. Eu creio que Gideão ficou preocupado. Poxa, como eu vou ganhar a guerra com 300 homens, sendo que havia milhares de homens medianitas lá no vale? Era um exército enorme. A palavra de Deus diz que era como gafanhotos, não podia ser contados. E aí Gideão falou com ele: não, você vai vencer a guerra. Hoje à noite, lá para meia-noite, você vai até o acampamento deles, que Deus vai te dar a orientação certa. E eles foram. Ele foi e chamou um discípulo dele, um servo dele, Pura, e foi até o acampamento. Quando ele chegou no acampamento, ele ouviu 2 amigos conversando. Um falou: eu tive um sonho. Eu tive um sonho que lá do acampamento de Gideão rolava um pão com cevada, batia nas tendas e as tendas caíam. E aí ele falou: Deus vai nos dar vitória. E quando ele chegou no acampamento deles, ele reuniu todos os homens, os 300 homens. Ele dividiu aqueles 300 homens em 3 equipes e deu a cada um daqueles um vaso, uma tocha e uma trombeta. E foi para o acampamento e falou: tudo que eu fizer, vocês façam também. Falou: quando eu falar pelo Senhor e por Gideão, vocês quebram o vaso, vocês tocam a trombeta. E isso aconteceu. Quando aconteceu isso, os medianitas começaram a lutar entre si e mataram bastante soldados e outros fugiram. E Gideão venceu a guerra. Queridos, não é na nossa força, é na força do Senhor. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa base, Ele é o nosso braço forte, Ele é o nosso rochedo. Em Deus nós venceremos, porque o Senhor está conosco. Então é maravilhoso saber que a nossa força se renova cada dia. Os que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Eles não ficarão decepcionados. Salmo 25, verso 3 diz: nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Às vezes você fica decepcionado com o seu casamento. Às vezes não vai bem, às vezes não há mais carinho, não há mais aconchego. Você fica decepcionado às vezes com um amigo que você confiou tanto tempo nele e ele às vezes decepciona você. Às vezes você fica decepcionado com o seu trabalho, decepcionado com a sua igreja. Tem muita gente que fica decepcionado com a sua igreja. Ou às vezes tem pessoas que ficam decepcionadas até com Deus. Por uma situação ou outra, fica decepcionado. Eu quero falar para vocês de uma história de uma mulher que ela estava decepcionada. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ela já tinha feito vários tratamentos e nunca tinha ficado curada. Um dia ela ouviu falar de Jesus, que Jesus ia passar na cidade dela. O que ela fez? Ela correu e foi até Jesus. E ela tocou apenas na orla de Jesus e ela ficou curada. Jesus falou: de mim saiu virtude, alguém foi curado. E os seus discípulos disseram: não, Jesus, todos te esbarram, todos tocam em você, como o Senhor pode dizer isso? E Jesus falou: não, alguém foi curado. E aquela mulher tímida, constrangida, foi ali, se denunciou e disse que era ela. E o Senhor falou: a tua fé te salvou.
aquela mulher teve vitória. Ela encontrou aquele que não decepciona, aquele que faz tudo por nós. E ela ficou curada, plenamente curada. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. É isso que nós precisamos, é confiar na força do Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor não murmuram. Outra palavra que realmente me impacta em saber como que Deus faz conosco quando nós murmuramos. Em Números, capítulo 14, verso 2, diz o seguinte: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Quando Moisés enviou os 12 espias para conseguir averiguar, a terra de Canaã, e eles voltaram de lá. 10 voltaram e falaram com Moisés: Moisés, a terra é boa de fato. Até as pessoas carregam, quando vão carregar um cacho de uva, até 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Mas lá tem muito gigante. Lá tem muitas pessoas fortes. E nós vamos ser como um gafanhoto diante deles. E eles vão realmente lutar e vão vencer a batalha. E aí Caleb e Josué, que tinham um relatório positivo, falou: não, o Senhor nos falou que nos dá a terra e nós vamos vencermos. Mas eles não acreditaram nisso. Então eles murmuraram e aí contaminaram todo o arraial. E todas aquelas pessoas começaram a murmurar com Moisés e falar porque eles tinham trazido ele para eles, porque eles tinham trazido eles para o deserto para morrerem. Queridos, quando nós murmuramos, nós podemos trazer prejuízo para as nossas vidas. Por causa disso, os israelitas, eles ficaram 40 anos no deserto. Eles eram para ficar 40 dias apenas, mas ficaram 40 anos. Muitas das vezes, oramos por algo, ou até por alguma coisa que estamos passando, uma luta, uma dificuldade, e aí nós atrasamos a nossa resposta, porque murmuramos, Murmurar é negar a providência de Deus. E isso traz dificuldades para nós. A Bíblia diz que em tudo dá graça. Nós precisamos, mesmo quando estamos passando por lutas, por dificuldades, nós precisamos dar graça ao Senhor por tudo isso. Porque aí vem a nossa vitória, Mas muitas das vezes a gente murmura e isso traz prejuízo. Quantas das vezes a resposta está pronta já e a gente começa a murmurar. E aí o Senhor permite que nós ficamos com aquela dificuldade para que possamos crescer. E a gente precisa aprender, Tem pessoas que murmuram por qualquer coisa. Se o sol está quente, murmura. Se está chovendo, murmura. Se tem comida, murmura. Se tem só arroz, feijão e ovo, murmura. Então, murmura por tudo e traz prejuízo para a sua vida. A palavra de Deus ela é muito enfática com relação a isso. Ela fala para nós não murmurarmos. E quando você murmura, você traz prejuízo para você. Não queira trazer prejuízo para a sua vida. Os que confiam no Senhor estão prontos para avançar. Você foi feito para voar, para correr e para não se cansar. Isso é lindo demais, Quando nós aceitamos a Jesus, nascemos na família de Deus, Você passa a ser sustentado pelo céu. Isso é claro, muito claro mesmo.
E aí você depende inteiramente de Deus, porque você nasceu de novo. Você é um ser do céu e não pode viver como alguém aqui da terra, de forma alguma. O Senhor é a sua força. Creia nisso, né? Ele vive e reina para sempre. Então declare com essas palavras que realmente o Senhor é a sua força. Quando eu estava meditando nesse capítulo de Isaías 40, eu li os versos que antecedem e você pode estar lendo também e vendo a grandeza de Deus. Me impactou muito, porque ele mostra um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus magnífico, um Deus que cuida de nós, um Deus que realmente é tremendo. Então eu fiquei muito impactada com esse capítulo de Isaías 40 e falei, meu Deus, como é lindo ver a tua grandeza e saber o quanto que nós somos pequenos diante da tua grandeza. E aí nós deparamos realmente com esse versículo: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Nós precisamos entender isso, que nós não possamos confiar na nossa força, mas que nós possamos confiar na força do Senhor. É nela que nós iremos vencermos todas as nossas batalhas, todas as nossas guerras, todas as nossas dificuldades. Nós iremos vencermos aí, nessa força que é a força do Senhor. Eu louvo a Deus por ter, ainda menina, ter aceitado Jesus e ter entendido que eu posso confiar nesse Deus tremendo, que eu posso esperar nele em todas as minhas dificuldades e também em todas as minhas esperanças, em tudo que eu preciso, eu confio nele. Você também pode depender desse Deus poderoso, desse Deus que pode fazer coisas maravilhosas na sua vida. Os que confiam, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você crê nisso? Então, tome posse dessa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É glorioso, É muito glorioso esse Deus que nós servimos, esse Deus que nos sustenta todos os dias. Nós estaremos orando agora. Se você colocou lá no chat, o pedido de oração, eu creio plenamente que esse Deus que renova, esse Deus que nos dá força, que realmente nos faz transpor as nossas dificuldades, Ele está presente e Ele é o Deus que faz acontecer nas nossas vidas. Nós estaremos orando e entregando tudo nas mãos dEle. Ele vai te dar a vitória. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por esse privilégio, Senhor, que temos de crer nesse Deus tão magnífico, tão poderoso. O Senhor nos fala a respeito desse verso, ó Pai, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, que coisa tremenda, que verso poderoso nas nossas vidas. Ó Deus, nós não queremos confiarmos em nós mesmos, nós não queremos confiar no homem, no nosso trabalho, na nossa força. Nós queremos confiar no Senhor. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai. O Senhor diz que também nós não ficaremos decepcionados com o Senhor. Ó Deus, o Senhor não quer que nós murmuremos, mas que nós glorificamos o Teu nome por todas as provações, por todas as lutas que venhamos a passar, porque é através do louvor que nós vamos vencer essa batalha. Ó Deus, nesse momento nós queremos pedir em prol das pessoas que estão necessitadas, aqueles que estão com dificuldade, ó Deus, na saúde. Ó Deus, sabemos que alguns estão enfrentando luta na saúde, mas que as Tuas mãos estejam estendidas sobre elas. Ó Deus, também sabemos que tem pessoas que estão passando dificuldade financeira. Ó Deus, que o Senhor possa estar protegendo, guardando.
ó Deus, e dando, ó Deus, o suprimento necessário para essas vidas. Ó Deus, colocamos diante do Senhor o teu povo, a tua igreja, Senhor, que busca a tua face. Ó Deus, são tempos difíceis, mas também são tempos de vitória. São tempos, ó Deus, de renovo. Ó Deus, tempos que nós podemos refletir a nossa vida e vermos o quanto que podemos confiar no Senhor. Ó Deus, nessa tremenda palavra, ó Deus, que renova, ó Deus, aqueles que realmente confiam, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Ó Deus, que o Senhor possa estar guiando os nossos passos, dando-nos, ó Deus, condição de confiar em Ti, ó Deus, de descansar, Senhor, em Ti, nos Teus braços. Ó Deus, nós entregamos cada pessoa que está ouvindo essa palavra nas Tuas mãos. Ó Deus, fale os seus corações. Ó Deus, que o Senhor possa dar força no lar, força, ó Deus, em todos os momentos, ó Deus, força no trabalho, ó Deus, nos seus relacionamentos, ó Pai. Força, ó Deus querido, de buscar a Tua face, de entender, ó Pai, que só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração pela Tua grandeza, pelo Teu poder e pela Tua soberania. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amanhã teremos novamente aqui, né, um pastor, um ministro ou um convidado. E divulgue aí, né, para os seus familiares. Nós precisamos ter relevância no canal, precisamos alcançar os 2.000. Então, que você faça a sua parte, conto com você. Né? Quem ainda não escreveu aí, né, o seu pedido, dá tempo, né, de realmente escrever, e nós aguardamos aí vocês para o próximo devocional. Um abraço a todos, amo vocês, um beijo, tenham uma boa tarde, em nome de Jesus. Amém.